aquele sorrisão perfeito. Cola aqui na tela, tudo de bom a partir de agora, porque o meu papo é com o cirurgião dentista, Dr. Giovanni Pedruzzi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Rose, pela oportunidade. Eu já tô com meu sorrisão aberto para tirar as dúvidas aqui e saber quais os casos o doutor trouxe hoje para mostrar pra gente. Certo, sempre um prazer estar no programa. Para nós também. Esse primeiro caso, Rose, a gente trocou uma prótese bem antiga de porcelana, tá? Que já tinha mais de 20 anos, só que eram aquelas porcelanas que tinham metal por dentro. E isso hoje, né, depois de muitos anos que a pessoa está usando, aparece, depois que a gengiva retrai, aquele acinzentado do metal, né? A gengiva fica escura, fica acinzentada. E às vezes até aparece um pouquinho do próprio metal, quando a porcelana não avança o suficiente cobrindo ele. Então, o interessante é que as porcelanas modernas atualmente não tem mais esse problema, porque elas não têm mais metal por dentro. As zircônias, né, os sistemas mais modernos, a porcelana é toda pura, mesmo quando é uma prótese maior, de mais de um dente. Né? Então, já teve um avanço então também nesse material. Teve um grande avanço, né? Então, porque esteticamente o metal na boca fica muito feio, ele denuncia que não é um dente natural. Então a gente vê a diferença do antes e depois nesse caso, mostrando que daí o sorriso fica assim bem natural e nunca vai acontecer esse problema, mesmo que retraia a gengiva, não vai ter esse acinzentado do metal. E a porcelana de agora, ela não amarela, e a anterior amarelava então. Assim, dependendo da porcelana antiga acontecia isso, impregnava também. Mas as porcelanas atuais não acontece isso nunca mais, ela não muda de cor mesmo. A gente pode tomar café, comer chocolate, tudo, vinho, tudo. Qualquer coisa, ela não vai ter alteração de coloração, nem de formato, nem de perda de brilho, desgaste, nada disso. É um trabalho considerado totalmente definitivo, né, as propriedades da porcelana. A pessoa só vai perder um trabalho como esse se perder o próprio dente ou se quebrar a raiz do dente. Mas a porcelana, nós podemos dar garantia total de que ela não tem nenhuma alteração. E a gente vê que a diferença estética de um trabalho antigo, uma porcelana antiga, para uma porcelana moderna é total, né? É gritante. Exatamente. Ó. Fica um sorriso bem natural. Não dá para ver que tem alguma coisa que não seja dente natural, né? Com certeza. Um outro caso agora de facetas, né? A gente cobriu os dois dentes da frente com facetas, nesse caso de cerômero, que é um material que a gente consegue fazer no mesmo dia, né? O paciente chega de um jeito e já sai de outro totalmente diferente num dia, né? É possível fazer isso. Nesse Super caso, rápido. Exatamente. Nesse caso, antes de fazer as facetas, a gente fez o clareamento, né? A gente fez o clareamento a laser. As facetas foram feitas só nesses dois dentes Só nos dois centrais. Só nos dois centrais. E veja que só essa mudança simples já muda o sorriso totalmente, né? Foram feitos dois tratamentos que são básicos, né? O clareamento a laser e duas facetas de cerômero. Um tratamento bem simples que dá um sorriso novo, um sorriso bem jovem, bem agradável para o paciente. E o resultado foi total. Exatamente, né? Ficou extremamente satisfeito. Em maior aumento também, né? Até mesmo o posicionamento dos dentes modifica, e né? Corrigiu esse caso que muitas pessoas têm de ter esse dentinho aqui separado, diastema, né? Exatamente, esse espaço entre os dentes que se chama diastema, a gente consegue fechar. Né? Ele fala o termo técnico, né? O diastema, né? Eu já vou no separadinho mesmo, que a gente entende bem. O importante é a gente se entender, né? É isso aí, mas fica bem estético, agradável. Mas é bem comum, né, doutor? As pessoas terem essa separação. É bem comum, muita gente tem gente que detesta, tem gente que se acostuma, né? E tem gente até que gosta, então a gente vai respeitar, cada pessoa tem o seu gosto, né? Nesse caso, os dentes tinham um formato também, devido ao desgaste, um formato estranho, né? Não estava harmônico com o rosto. Então a gente fez duas facetas nos dois centrais, semelhante ao caso anterior, o clareamento também e troca de duas restaurações de resina que nos dentes laterais também estavam visíveis, né? E já muda todo o sorriso, um tratamento bem rápido também. Bem mais harmônico ficou. Exatamente. Esse é o último caso que a gente vai mostrar, que são todos os dentes aqui, a gente fez, nessa fase estavam todos os de cima com porcelana. E a gente modificou o sorriso. Essa paciente teve um histórico de trazer a filha dela junto aqui para a gente fazer um sorriso bem parecido. Parecido, que máximo, exatamente. Que bacana. Então a gente copiou o formato dos dentes de acordo com o sorriso da filha dela, que era a sua vontade. E aqui
os dentes dela parece entrando para a gengiva, né? Isso, estava com retração, né? Retração A gengiva, digamos, subiu expondo uma área do dente que é o começo da raiz do dente já, uma área que deveria estar coberta já estava exposta. Então o dente fica com um formato irregular, começa a ter um desgaste daquela área exposta, né? E isso dá sensibilidade também. E quando a gente faz as porcelanas, a gente aproveita e já cobre tudo, vai até um pouquinho para dentro da gengiva. E como eu disse antes, porcelanas sem metal, hoje em dia, né, as porcelanas que não tem mais aquele acinzentado que tinha antes na gengiva. Isso é uma preocupação bem comum assim, dos pacientes, né? Eles ficam relatando que conhecem pessoas que têm porcelana, mas fica aquela gengiva estranha, acinzentada, né, com alguma característica não natural. Mas essas porcelanas novas não apresentam mais esse problema. Resolvido. Exatamente. Bom, e esse é um bom momento. Estamos chegando na reta final do ano, né, que a gente começa a pensar e fazer planos, não é, doutor? Exatamente. Eu acho que um belo plano é pensar a saúde da gente, né? Isso. Como não pensar, né? Até mesmo porque nesse final de ano as pessoas geralmente viajam, né? Tem que sair com o sorriso com segurança, sair com o sorriso em dia, bonito, e também para que não apresente um problema na viagem, né? Fazer uma revisão, ver se não está começando alguma infiltração, alguma cárie, algum problema gengival, gengivite, periodontite. Todos esses problemas são muito comuns. Então a gente consegue fazer uma prevenção, né, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável e possa aproveitar bem o final de ano, as férias, né? E estar com saúde, né, principalmente, né? A gente fala bastante de estética, mas tudo isso é associado a uma mastigação correta, né, digamos assim, a oclusão estando correta também previne os problemas da ATM, né, dores de cabeça e tantos outros problemas. É que é um conjunto, né? Essa beleza toda, esse sorrisão é um resultado, mas primeiro de tudo é a gente estar bem saudável para chegar nesse sorriso perfeito. E eu acho que aqui na clínica a gente consegue tudo isso com esse resultado rápido, né, com essa equipe maravilhosa que o doutor pode falar muito melhor que eu, né? Exatamente, até a gente estava comentando no início, né, Ozzy, que a gente faz todos os tipos de tratamentos na nossa clínica, né? Inclusive o laboratório de próteses é aqui no prédio mesmo, né? O meu pai é que coordena o laboratório já há mais de 30 anos, e a gente faz tanto esses tratamentos de estética, com porcelanas, clareamentos, quanto implantes, próteses, né? Esses clareamentos onde a pessoa perdeu dentes, usa próteses móveis, né? A gente elimina essas dentaduras. Quem usa prótese móvel ou dentadura sabe que isso é muito desagradável e também prejudica muito a mastigação. Então a gente consegue, além de transformar o sorriso, dar autoestima para a pessoa e também dar a capacidade mastigatória necessária para ter uma saúde geral. Conseguiu comer aquele churrasquinho sem preocupação com a família nesse final de ano, né? Quem sabe pensar tudo isso com carinho, com uma equipe qualificada, porque isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Escolher a equipe certa, em quem a gente vai se entregar, né, doutor? Isso. A gente já fez uma entrevista semana passada, uma cliente do doutor, ela conversou com a gente, falou que fez a diferença para ela chegar aqui nesse consultório, né? Ela fez uma pesquisa toda e realmente o profissionalismo é que fez a diferença. Então isso é super importante. Exatamente. Né? Em que mãos a gente vai entregar, né, o nosso tesouro, né, a nossa saúde. Isso mesmo. Muito obrigada pelas dicas de hoje, doutor. Agradeço a oportunidade, obrigado.